Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. De refletir com você um pouquinho e avançar numa temática nossa, que estamos abordando já aqui alguns domingos e partindo bem para a parte final desse tema. Domingo que vem nós queremos pensar um pouco sobre o negócio da igreja e assim encerrarmos essa série que nós fizemos. Nós observamos algo nesses dias sobre uma parte da doutrina dos apóstolos. Diga comigo, doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o conjunto de ensinamento bíblico sobre diversos temas. E nós observamos um pouco da doutrina apostólica sobre a igreja. Enfatizamos uma luz, não observamos tudo, mas jogamos luz sobre uma determinada parte do assunto. É um assunto vasto, amplo e importantíssimo, e nós tocamos em algumas partes dele que julgamos importante nesse tempo, imaginando aí seguir uma orientação do Senhor para as nossas vidas. Se você perdeu aquilo que nós falamos esses dias, por favor, você pode acessar o nosso YouTube, também o canal do Spotify da igreja. Você vai ver ali um pouco do que a gente pensa sobre o assunto e observar um pouco da ênfase que nós demos sobre esse assunto nesse tempo. Nós observamos que não pregamos esses dias, mas observamos a Escritura, fazendo um estudão bíblico aqui nesse tempo. Então, avançamos assim, e no mês de junho, em permitindo o Senhor, logo depois ali de Pentecostes, nós queremos observar uma outra série, também mais ou menos dessa forma. Nós queremos pensar sobre o Espírito Santo. A próxima série, ela tem um nome chamado Na Era do Espírito. Queremos observar assim esse período que nós estamos vivendo e observar essa pessoa bendita do Espírito Santo. Eu gostaria então de pensar com você. Hoje eu tinha preparado um PowerPoint mais elaborado e ele não funcionou hoje de manhã e eu deixei ele, não mexi nele à tarde também. Então vamos pensar aqui. Por favor, quem estiver em cima, está bem travadão, pode vir comigo. Pensamos um pouco sobre essa ideia do que é a igreja. Pode ir avançando, nós vamos passar bem rápido até o fim. Imaginamos a ideia de povo de Deus, que é o termo técnico que o termo igreja adota no Novo Testamento. Pensamos nessa característica da igreja como algo global, algo universal, não é? E expressa nas diversas comunidades locais como essa. Entendemos um pouco sobre o fato de que não entendemos muito sobre a importância da igreja. A igreja é muito mais importante do que nós imaginamos. A sua vida, ela é muito mais importante do que você imagina. O que você carrega dentro de você é muito mais poderoso do que às vezes nós imaginamos. Portanto, pensamos um pouco na importância da igreja e vimos para um próximo tema, que é a ideia de proteger a igreja. Estamos nesse tema já há alguns domingos. Então, por favor, pode vir até o final. Então, pensamos nisso aí nos 2 últimos domingos passados, e hoje eu quero chegar nesse último slide que nós temos na tela agora. Para cada um desses 6 pontos, e são alguns pontos bem práticos, para cada um desses 6 pontos eu teria um slide diferente, e, sinceramente, cada um desses 6 pontos a gente poderia falar com no mínimo 1 hora cada um. Então, hoje eu falei em menos de 40 minutos, na parte da manhã, porque quero ainda deixar um recado da parte do Senhor. No finalzinho, uma palavra bem direta, mas cada um desses pontos observados aqui, eles dariam aí um tempo mínimo de um domingo para cada um deles. Então, quero pensar um pouco com você de maneira rápida sobre algumas ações práticas, coisas minhas e tuas, cuidados meus e teus, que seguramente vão tornando esse ambiente imperfeito em algo um pouco mais palatável para nós e um pouco mais perto daquilo que o Senhor imagina. Diga comigo, por favor, a primeira ação ali de número 1. Diga, 1, 2, 3 e já. Exatamente, concentre-se no que nós estamos falando aqui hoje, tá certo? Mantenha sua mente aqui. Mas a ideia do concentre-se ali, e como eu disse, tinha um slide específico, ele ia aparecer assim com algumas informações, mas deu ruim. Concentre-se no que temos em comum e não nas nossas diferenças. Essa é uma ideia
prática para a vida de igreja. Pensamos um pouco sobre isso aqui na parte da manhã. Concentre-se no que nós temos em comum, ao invés da gente ficar pensando nas nossas diferenças. Você já parou para pensar em como o mundo é bem diferente? Você já parou para pensar em como o Senhor criou as coisas assim tão diferentes umas das outras? E isso deve sugerir para nós que o Senhor tem um quê, talvez, com as diferenças. Não é? Aqui mesmo, por exemplo, nós temos gostos, saberes, capacidades, habilidades variadas. Isso deixa claro para nós que o Senhor não procura uniformidade. O Senhor procura unidade. É interessante o texto bíblico. O texto bíblico, quando ele fala para nós sobre a edificação da igreja, ele diz o seguinte: chegando-vos para Deus, vós, pedras. Percebe? Lembra o texto? Nós somos considerados por Deus pedras. Pedras vivas. E há uma pedra principal, a pedra angular, Jesus Cristo, e as demais pedras, então, elas vão chegando à pedra angular e sendo encaixadas para formar, então, o edifício. É uma metáfora para a igreja, o edifício de Deus, ou a casa de Deus. Agora você percebe que a palavra de Deus não diz tijolos. Ele não diz assim, chegando-vos para Deus, tijolos, porque tijolos são feitos em forma. Percebe? As pedras não. As pedras, muitas delas eram talhadas ao vivo, não é? Ou medidas antes de serem encaixadas num determinado lugar. Então você vai lá na pedreira, naquela época, quebra os grandes blocos de pedras e de alguma maneira entalha aquilo ou prepara aquilo que é totalmente único para que ele possa então se encaixar com os demais. Estão entendendo aqui? Então, a ideia de algo que não é feito em série, algo que não é feito tudo junto, algo que é para ficar junto, encaixado, precisa de ser lapidado, né? Precisa de ser trabalhado. Essa é uma ideia de que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo. Então, o Senhor faz a sua comunidade uma comunidade unida, porém não uniforme. Essa é a ideia do Senhor para o ajuntamento seu, para o ajuntamento da sua igreja. E muito embora o Senhor nos faça tão diferentes e valorize essa ideia das diferenças entre nós, Ele não deseja de forma alguma que as nossas diferenças nos separem. Há um exemplo muito interessante sobre esse negócio da diferença, e se a gente não presta muita atenção, a gente não observa isso nas Escrituras, mas quantos discípulos mesmo Jesus separou para andarem com ele durante uns 3 anos, mais ou menos, que ele esteve na terra? Muito bem, 12. Você sabe que Jesus tinha os 12, dentro dos 12 ele tinha um grupo de 3, que era um pouco mais perto dele, ele vai ter 70, vai ter 120, não é? E depois possivelmente mais 500, então uns círculos crescentes, é o seu círculo de discipulado, com ênfases diferentes, mas alguns um pouco mais perto. Deus os chamou para andarem consigo, depois de um período de oração, foi assim que Jesus fez. Agora, eu queria que você se lembrasse do nome de um deles, é Simão o Zelote. Certo? Então diga comigo, Simão. Simão era o nome dele, vírgula. O Zelote. O Zelote fala alguma coisa sobre esse cidadão. Os Zelotes, naquela época de Jesus, eram os nacionalistas bem extremados. Os Zelotes eram judeus assim, muito convictos da importância da sua nação e completamente avessos ao domínio de Roma, ao domínio da Grécia, ao domínio de tantos outros que haviam oprimido aquela terra inteira. Portanto, eles se levantam agora com uma disposição até beligerante, alguns deles conhecidos até como sicários. Quando você vai observar pela história a destruição de Jerusalém, a primeira fileira de combate eram de zelotes, a última fileira de combate existiam os zelotes e os sicários lutando bravamente contra a dominação, até que Tito derruba tudo e não sobra pedra sobre pedra, mas você vai observar na história a postura desses homens. Em Massada, a mesma forma, os zelotes, os nacionalistas, eles lutavam e defendiam a nação judaica, eles tinham isso no seu coração. Veja, Jesus chama um homem como esse, completamente inclinado, inclusive, à luta armada para defender o seu povo. Jesus o traz para caminhar consigo. E do outro lado ele chama um outro cidadão que era Levi, chamado por nós também de Mateus. Aliás, o Levi está ali, Levi, filho do pastor João, sua esposa também está ali, Sueli, muito bem, são missionários lá na Paraíba. Não errei nada até agora, não?
Hoje eu estou bom, então. Então, Levi está entre nós, pastor João, Maria, feliz da vida de recebê-los ali, e a gente também de vê-los. E os cidadãos... Levi, muito bem, Levi então vem compor a trupe de Jesus Cristo e andar juntamente com os 12. E nessa trupe tinha um cara chamado Simão, o Zelote, nacionalista extremado. Levi, porém, era um publicano. O que era um publicano? O publicano, ele não estava nem aí com a nação. O publicano era alguém que cobrava imposto dos nacionais para Roma. Portanto, considerado um traidor da nação. Na verdade, publicano era um xingamento. Na época, Jesus foi chamado de publicano. Inclusive, era uma forma de xingar as pessoas. Publicano. Era uma raça completamente desprezível, desprezada pelo cidadão judeu normal. Imagina por um zelote. E agora nessa trupe que vai caminhar com Jesus todos os dias, pelos próximos 3 anos, o Senhor põe essa gente tão diferente, uma da outra, para caminharem com Ele. E é interessante essa caminhada de Jesus Cristo, a diferença e a não uniformidade é percebida entre eles. Entretanto, eles passam a ter algo em comum, que era o Mestre. Eles passam a ter algo em comum, que era o ensinamento do Mestre. Amar os inimigos, por exemplo. Entregar a outra face, por exemplo. Compartilhar a vida e os que têm. Generosidade, por exemplo. Honestidade, por exemplo. E isso vai ser trabalhado na vida daqueles homens. Humildade, aqui não tem ninguém superior ao outro. E o Senhor Jesus vai trabalhando isso no coração daqueles homens. E a santidade, então, vai sendo manifestada na vida tanto de Simão, quanto na vida de Levi. E eles agora, então, conseguem abrir mão de suas diferenças. E ambos vão enfrentar o martírio, não por suas ideias ou muito leves ou muito estreitas acerca da nação. Ambos vão enfrentar o martírio por causa do Filho de Deus que os havia amado e comprado e salvado. O Senhor pega 2 homens completamente diferentes, com visão de vida completamente diferentes, e os torna um em si, apesar das suas diferenças. Entende isso? Essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho, então, vai ressaltando as coisas que nós temos em comum. Ao invés de ficarmos focados nas nossas diferenças, as nossas diferenças podem nos separar, mas quando nós olhamos para aquilo que a gente tem, isso nos ajuda e nos edifica. Eu vou chamar você para ler a Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, por favor. Lemos Efésios em alguns momentos, Romanos em alguns momentos, e eu quero observar com você Efésios 4. Nesse estudão bíblico, percebe aí, vai folheando a Bíblia, nós vamos ler alguns textos, pensando neles, nós estamos refletindo sobre a doutrina bíblica da igreja, enfatizando alguns pontos importantes para nós. Isso nos cura, nos edifica, nos alinha, deixa os nossos alicerces bem firmados. Versículo 1 de Efésios 4, nós vamos ler até o versículo 6, diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Muito importante aqui a gente observar que nós recebemos um chamado. O apóstolo Paulo não está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para a igreja. Ele está escrevendo para os crentes, aqueles que haviam ouvido o chamado para virarem, se tornarem povo de Deus, aqueles que tinham ouvido o chamado para terem comunhão com o Senhor por meio de Jesus Cristo, para se tornarem agora de inimigos em filhos de Deus. O chamado para a salvação havia ecoado na vida, na mente e no coração daqueles homens e mulheres. Agora eles eram povo de Deus, chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo diz a eles o seguinte: uma vez que nós fomos chamados, uma vez que recebemos um chamado, nós precisamos viver de maneira digna desse chamado. Algo maravilhoso, não é? Porque é possível que a gente seja chamado e viva de modo que ofenda o nosso chamado. É possível que a gente viva o chamado, sejamos chamados de fato e ainda estejamos vivendo de modo não digno da vocação maravilhosa que nos foi feita para vivermos como povo de Deus e filhos de Deus. Então a advertência do Espírito Santo é para uma adequação constante, é para um arrependimento constante, onde a nossa mente vai se ampliando para concordar com as verdades dos céus, e aí então a gente vai sendo transformado pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: olha, existe uma maneira digna para aqueles que são
são chamados a viverem, e eu chamo vocês a viver desse modo. E aí ele prossegue dizendo, com toda humildade e mansidão. Falamos sobre isso domingo passado. Com paciência, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu quero pensar nesse ponto específico agora. É o seguinte, há um só corpo e um só Espírito. Então o apóstolo Paulo, na inspiração do Espírito, está doutrinando a igreja. Só existe uma igreja. Só existe um corpo de Cristo. Só existe um povo. Cada um tem uma função, está às vezes em partes diferentes do corpo, mas compõe um corpo só. Somos diferentes em posição no corpo, em função no corpo, mas só existe um corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. Existe somente um Espírito, como também há somente uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só dono, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Diga comigo, Deus e Pai de todos. Isso é maravilhoso, não é? O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja, você tem um pai, e é o mesmo pai da pessoa que está do seu lado, a pessoa que está atrás de você, a pessoa que está à sua frente. Se você é membro da família, você tem um pai, e esse pai é o mesmo para todos. Eu quero abrir um parênteses aqui hoje, porque pensei nisso hoje de manhã, e tenho guardado isso na minha mente já há muito tempo. Às vezes nós não vivemos como filhos, a gente acha que filhos são os outros. Mas é chamado, irmãos, aliás, é chegado o tempo de você se arrepender para viver como uma filha preferida de Deus. Um filho preferido de Deus. Deus tem filhos preferidos, e é você. Deus tem filhas preferidas, é você. Sabe qual que é o grande problema meu e teu? É que nós achamos que preferidos são os outros. E porque nós discordamos do Senhor, nós não usufruímos toda a bênção da comunhão com o Senhor. Se você discorda que Deus é seu Pai, que Ele te ama profundamente, que Ele tem um favor maravilhoso com você, você não vai ver isso acontecendo muito na sua vida. Porque você está em desobediência, está em incredulidade. E o Senhor não costuma brindar muito as nossas incredulidades. Ele gosta de nos discipular, de disciplinar, para que a gente venha crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o honram. Então, algumas pessoas vivem determinadas coisas mais porque elas creem mais, é só isso. Elas creem que elas são preferidas, então elas nadam de braçada nessa questão de Deus. Pensa, elas estão felizes o tempo inteiro, elas estão vendo milagres, elas estão avançando. Tudo porque elas fizeram um acordo com a verdade de Deus, enquanto muitos de nós resistimos à verdade de Deus em rebeldia. Tem alguém comigo aqui? Pai de todos. Diga comigo, Pai de todos. Veja só, e o texto prossegue dizendo que é sobre todos. Ele está sobre todos. Está com todos. Veja o texto dizendo, Ele age por meio de quem? Que diz o texto? Age por meio de... Não é só a do pastor, então? Não é só a irmã do coque? Não é daqueles que gritam mais ou daqueles que se afastam de tudo para viver uma vida... Não é, não. Ele age por meio de todos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O texto bíblico diz que Deus age por meio de todos. E Deus não mente. Se você não está percebendo Deus agir por meio de você, possivelmente é porque você está em desacordo com Ele. E eu chamo você nessa noite, em nome de Jesus, a fazer um acordo com o Senhor e romper o acordo com a incredulidade e as mentiras de Satanás que tem dominado a sua vida. O texto bíblico diz que se você é filha, Deus age por seu intermédio. Age na empresa, age no trânsito, age na igreja, age na célula. Você é uma filha amada de Deus, então venha para o lugar onde, apesar de suas lutas e dificuldades e às vezes dores que nós enfrentamos, Deus está agindo no meio do seu povo e através de cada um dos seus filhos e filhas. E o texto prossegue dizendo algo ainda maravilhoso. Ele encerra dizendo que o Senhor está onde? Texto aí, está com a Bíblia aberta aí, versículo 6, finalzinho. Está em todos e age, age por meio de todos e está nos irmãos mais antigos da igreja, no pessoal do louvor. Não, tem que estar no pessoal do louvor, no pregador tem que estar. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus está onde? Em todos. Em todos significa que Ele está onde? Assim, onde? Exatamente.
Essa é uma postura importante para filhos e filhas de Deus. Nós sabemos que o Senhor está com seus filhos e filhas, mas eu estou numa luta, eu não estou nem sentindo a presença do Senhor. É que o Senhor não mandou você sentir nada, nunca mandou sentir nada. O Senhor mandou você crer naquilo que Ele diz, crer naquilo que Ele diz. Deus está bem aqui, bem agora. Portanto, irmão e irmã, se você é a igreja de Jesus, você está muito melhor do que imagina, muito melhor do que imagina. Então, nós olhamos para essa questão toda de que se há toda essa unidade no Senhor, há toda essa unidade no corpo, no senhorio, na presença, na ação, portanto, nós nos concentramos naquilo que a gente tem em comum e vamos deixando as nossas diferenças de lado. Hoje eu ainda disse para as pessoas de manhã sobre essa questão de diferença. Alguém poderia se levantar e dizer, mas eu daria essa série que você está dando de um jeito diferente. Ué, aleluia, que bom. Só que se você pode fazer diferente de mim, significa que eu posso fazer diferente de você. E daí, na boa, eu vou preferir o meu jeito, não é isso? Ótimo. Então, coisas desse tipo são importantes, se não há pecado. Se é uma questão de ideia e de forma. Pronto. Nós avançamos com respeito e entendendo amadurecidamente que nos concentramos, portanto, num só batismo, numa só esperança, num só Senhor, numa só palavra revelada, em ordens específicas, para que a gente, apesar das nossas diferenças, venhamos cumprir aquelas ordens da parte do Senhor, e aí vivendo como seu povo. Número 2 ali, por favor. 1, 2, 3 e já. Muito bem, essa ação é uma ação importante, lembrando que meu PowerPoint abriria uma tela dizendo, seja realista em suas expectativas acerca da igreja. Já falei isso algumas vezes nesses próximos domingos passados, então quero ser bem rápido aqui. A igreja é constituída de pessoas que pecam, inclusive você. A igreja é constituída por pessoas que pecam, inclusive eu. Portanto, nós precisamos ter uma decisão como gente da igreja. Decida, diga comigo, decida. É um ato de vontade, é um ato de determinação pessoal, é um ato de postura consciente. Decida amar a sua igreja, sua comunidade local, seus pastores, seus líderes, seus liderados, seus irmãos, os irmãos que sentam na galeria que você não vê, o irmão que senta do seu lado, as pessoas conhecidas e as desconhecidas. Decida amar a igreja de Jesus a despeito das imperfeições dela. Oh, mas eu estou chegando aqui nessa igreja agora, não vi nenhum dos problemas. Não, daqui a pouquinho você vai ver. É só você ter paciência. Porque o ajuntamento da igreja de Jesus Cristo, ele não é em nada perfeito. Dissemos isso algumas vezes, e volta e meia a gente apresenta um texto para que isso fique mais claro. A igreja é imperfeita e o Senhor não tem problema, irmãos, em manifestar a imperfeição da sua igreja. É interessante o Senhor, Ele não esconde nada. Presta atenção que quando um ajuntamento como esse é imperfeito e o mundo percebe a imperfeição, qual é o nome que está sendo agredido? Eu vou encurtar a história. É o nome do Senhor. E aí o Senhor pega a imperfeição da sua igreja e põe bem aqui para todo mundo ler. Ao longo dos séculos. O apóstolo Paulo chega para a igreja de Corinto e fala, como assim que vocês acham que Pedro é melhor do que Paulo e Paulo é melhor do que Saulo? Vocês são carnais, vocês estão doidos, gente. Está lá. Está escrito para que todo mundo perceba. Eu acho isso maravilhoso no Senhor. Ele não tem problema em que o nome dele seja mal visto pelos de fora. Porque ele tem compromisso em trabalhar com os de dentro. O apóstolo Paulo vai escrever sobre um outro momento de imperfeição da igreja. Em Coríntios mesmo, o povo estava levando uns aos outros aos tribunais da época. O irmão tinha um problema com o dentro da igreja, ao invés de resolver isso internamente, chamavam um advogado, contratavam outro, ia para o juiz brigar lá no fórum. E o apóstolo Paulo escreve, só de ter contendas entre vocês já é uma vergonha. Agora vocês envolverem o mundo nisso é dupla vergonha. E onde é que está escrito isso para todo mundo ver que é vergonhoso ao nome do Senhor? Onde é que está escrito? Aqui. Então os ajuntamentos, eles sempre foram imperfeitos, sempre ofenderam o Senhor aqui e ali, e você precisa realizar isso. Pronto.
Agora, há uma decisão minha e tua, a partir do momento em que eu realizo isso, é que eu me comprometo, então, com o Senhor que ama o ajuntamento desse jeito. O Senhor que trabalha nesse ajuntamento. O Senhor que tem proposta para esse ajuntamento. Não existe perfeição nesse ajuntamento, irmãos. Primeiro, porque alguns se converteram recentemente. Eles estão no começo do discipulado, trazem ainda um monte de coisa que a gente já não faz mais. Mas eles estão aprendendo. Deixa eu narrar uma experiência que eu tive uma vez sentado aqui no meu gabinete. Passou um cidadão por aqui um tempo e ele estava preocupado porque já fazia algum tempo que ele lutava contra o cigarro, certo? Fumava, aí fumava escondido, já não estava dando para fumar escondido mais. Ele vinha para o culto, orava, uma pessoa boa, família convertida, vindo para a igreja. E aquele cara agora sentado no meu gabinete, chorando, porque, Senhor, pastor, eu estou numa luta, eu não consigo largar o cigarro. Faz anos, eu caio, melhoro, subo, melhoro. Não consigo vencer esse negócio, pastor. Aí eu falei, tá, me conta a sua história um pouquinho. Então, pastor, quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu cheirava cocaína, várias fileiras. Gastava uma grana com cocaína. O senhor acredita que um dia o Senhor me libertou? Eu nunca mais, faz uns 5 anos, 3 anos, eu não lembro quanto tempo, que eu não cheiro mais cocaína, não tenho mais vontade de nada. Louvado seja Deus. Eu falei, glória ao Senhor, que milagre maravilhoso. Você percebeu a dor dele? Ele não via que o Senhor tinha feito já um milagre na vida dele, o milagre de libertar ele de fileiras e fileiras de cocaína diária. O Deus que tinha feito esse mesmo milagre era suficientemente poderoso para libertar ele do cigarro do mesmo jeito, ou envolvê-lo no processo de libertação e avanço por algum tempo ainda. Deus estava operando na vida daquele homem. Só que algumas faces da vida dele ainda não estavam totalmente aplainadas. Tipo você. Tipo eu. Nós conseguimos olhar e ver, louvado seja Deus, olha o que o Senhor já fez comigo. Mas isso aqui ainda é uma área vulnerável, não avancei tanto no discipulado. Agora você imagina alguém que chegou há mais tempo, há menos tempo. Como carregamos determinadas coisas para dentro do ajuntamento, isso vai deixando o ajuntamento imperfeito. Segundo, o ajuntamento é imperfeito, irmãos, porque nós somos muito, temos o coração endurecido mesmo. Irmãos, a gente faz coisa de propósito mesmo. A gente sabe que está errado, mas a gente faz assim mesmo. A nossa carnalidade se evidencia aqui e ali. E apesar de nós sermos, às vezes, daqui já há tanto tempo, a gente não honra o Senhor com os nossos comportamentos. Você imagina a gente fazendo esse tipo de coisa? O ajuntamento se torna um ajuntamento dolorido, muitas vezes, por causa da minha e da sua carnalidade. E o ajuntamento é imperfeito, irmãos, porque muitas pessoas assentadas nos bancos da igreja não experimentaram o novo nascimento ainda. Nem crentes são. Eu espero que não seja você esse quadro. E se for, essa é uma noite maravilhosa para você. Porque a palavra de Deus diz que importa renascer. É necessário que a gente nasça de novo. E nascer de novo é uma obra do Espírito Santo que não tem a ver com mudar as práticas religiosas. Eu tinha aquela prática religiosa ali, só que agora eu estou achando que a prática religiosa dessa igreja é melhor, então eu venho para cá e tal, e fico aqui. Não. Esse ajuntamento aqui, irmãos, é um ajuntamento para homens e mulheres que um dia reconheceram Jesus como Senhor da sua vida, renderam-se a Ele. Hoje é noite aceitável, é hora de você dizer, Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida, muda a minha história, muda o meu pensamento. Eu não quero ficar só adotando práticas de cultos dessa aqui, diferente daquela lá. Eu quero experimentar o prazer de ser convertido em filha de um Deus maravilhoso, e nascer agora da água e do Espírito, e isso você faz confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Percebe? Então, se esses 3 tipos de pessoas estão nesse ajuntamento, esse ajuntamento é imperfeito por causa disso. Então, seja realista em suas expectativas com respeito ao ajuntamento. Pare de ficar perguntando que evangelho é esse. Bom, esse evangelho eu não sei. O evangelho de Jesus Cristo eu sei qual que é, e nós somos chamados a praticá-lo. Pare de falar, a igreja faz isso, ou a igreja faz isso, porque nem sempre é a igreja, às vezes é uma pessoa, outra pessoa, então não nos põe todo no mesmo balaio. Outro dia uma pessoa chegou e disse para um pastor querido, essa igreja está cheia de hipócrita, aqui só tem hipócrita, aqui só tem hipócrita. E o pastor falou, louvado seja o Senhor. Porque você só vê o hipócrita. Eu vejo hipócrita, eu vejo mentiroso, eu vejo gente irascível, eu vejo gente fofoqueira, eu vejo gente com problema na sexualidade. Aqui tem de tudo, velho. Se você só vê hipócrita, você está muito melhor do que eu.
Agora, o que nós somos chamados a ver é se esse conjunto de gente aqui está caminhando, então, agora uma vida de transformação em Jesus Cristo, porque se é isso que essas pessoas todas estão procurando, esse é o reino de Deus manifestado na terra, para transformar hipócritas, mentirosos, prostitutos, adúlteros, gente que sonega imposto de renda, mente, briga, tudo agora sendo transformado para a honra e glória de Jesus Cristo em seu povo, que vai honrá-lo e viver vida santa em todos os sentidos. Essa é a ação de Deus no meio da coletividade, no meio da congregação. Ouça-me, para que o Senhor faça uma congregação crescer, para que o Senhor promova amadurecimento no meio da congregação, da célula, do ministério, para que um ajuntamento de pessoas vivam o propósito de Deus, é necessário que o seu pastor, seus líderes, cada um dos seus membros, ame esse ajuntamento como ele está. O ponto de partida, irmãos, do desenvolvimento de uma comunidade local é o jeito que ela se encontra agora. Esse é o ponto de partida. Portanto, se a gente quer viver as coisas de Deus no meio da nossa comunidade, nós precisamos amar a comunidade como ela está. Se importar com a comunidade do jeito que ela está. Ser feliz de poder servir a essa comunidade do jeito que ela está. Porque é isso que o Senhor faz. O Senhor não está amando a você, imaginando lá no futuro. Pelo contrário, Ele entregou Jesus por mim e por você, sendo nós pecadores. Essa é a grande verdade. Então, os filhos e filhas de Deus que querem ser úteis à congregação do Senhor, eles olham o ajuntamento e falam, Deus está agindo aqui nesse meio. Deus está operando aqui nesse meio. Alguma coisa o Senhor está fazendo aqui nesse meio. E aí então a gente se compromete com isso. Porque se eu ficar me queixando da comunidade como está, da célula como está, do líder como está, daquele negócio como está, se eu ficar me queixando do ministério como ele está, porque eu estou vendo uma coisa diferente, esse gap aqui, ó, não é? Ele me tira toda a autoridade, ele me tira todo o prazer, ele me tira toda a força, e aí então eu não vou poder ser útil a essa comunidade. Eu olho o ideal, sei como deveria estar, mas parto exatamente daqui. Eu não estou amando aquilo lá, eu estou amando isso aqui, e desejoso de dar a vida, e trabalhar, e honrar, e servir essa minha célula, a fim de que ela fique desse jeito. Tem alguém comigo aqui? Ótimo, isso é uma coisa importante para mim e para você. Nós nos concentramos, aliás, nós temos uma visão realista. Deixa eu dar só um exemplo. O pastor Silmar Wilbert esteve aqui conosco há um tempo, é um parceiro nosso lá da África, e ele colocou uma vez uma foto numa das nossas telas, eu acho que nem era esse telão ainda, faz tempo que ele vem aqui. E ele colocou uma foto na tela de alguém que fez um comentário horroroso. Ele colocou uma igreja, as pessoas sentadas em bancos duros, e logo abaixo a pessoa fez o seguinte comentário: eu jamais seria membro de uma igrejinha como essa. E daí ele não aguentou. Ele respondeu: eu seria, e faria tudo para essa igreja melhorar. Que tipo de pessoa é você? Mas como é que você vê as coisas? Deus chama a gente a amar a congregação como está. Se nós queremos viver uma vida onde o ambiente é protegido e a ação do Senhor vai sendo vista mais do que as nossas carnalidades, a gente precisa olhar para o ajuntamento e imaginar como Deus imagina. Deus valoriza essas pessoas, Deus está trabalhando nessas pessoas, o Senhor está agindo aqui no meio desse lugar, e eu estou comprometido com isso, com a obra dele. Pode dizer para mim qual que é o próximo ali, o terceiro, fazendo um favor? Prefira. A ideia de preferir aqui é prefira incentivar a criticar. Certo? Quero ser bem rápido aqui e vou dizer bem direto para você. Eu e você veríamos mais o reino de Deus entre nós, se ao invés de falarmos uns com os outros sobre as pessoas, nós falássemos mais com Deus sobre as pessoas. Estão comigo aqui? Nós veríamos o reino de Deus fluir mais no nosso meio, se ao invés de nós ficarmos falando uns com os outros acerca dos outros, nós falássemos mais com o Senhor acerca dos outros. Salvo engano, Romanos, deixa eu tentar achar o texto aqui, me perdoe, ele não está na minha lista aqui agora, mas eu vou achá-lo um minutinho só, por favor. Salvo engano, esse texto, Romanos 14, versículo 4.
Romanos 14, versículo 4, ele traz uma ideia importante para mim e para você. É que quando eu vivo uma vida de muita crítica acerca daquilo que o outro está fazendo, e se o outro está fazendo com fé, se o outro está fazendo com dedicação, se o outro está fazendo para o Senhor, se eu fico adotando uma postura de muito crítica acerca daquilo, pode ser que eu esteja me envolvendo em assuntos divinos. Romanos 14, versículo 4, eu não estou com ele aqui aberto, eu só anotei a referência, mas me parece que a gente não deve estar julgando o servo alheio. É para o Senhor que está em pé, é para o Senhor que cai. Está comigo aqui? Tudo bem? Então, percebe a importância de um estudo bíblico, né? Porque o estudo bíblico a gente vai falando algumas coisas assim, a gente nem dá muito glória a Deus, nem muito aleluia, mas o Senhor vai lapidando a gente, Ele vai colocando a gente em assuntos importantes para nós. Estamos como congregação refletindo sobre um ponto e criando alguns alicerces para ver o que o Senhor tem para nós nos próximos dias. Então, nós precisamos ter cuidado com essa questão de que o Senhor age no meio do seu povo, é povo do Senhor, então eu preciso ter cuidado com como eu falo. Não significa de jeito nenhum que nós não faremos avaliações. Não significa de jeito nenhum que nós não temos que mexer aqui e ali. Não significa isso de jeito nenhum. Significa que nós seremos muito cuidadosos. Sondaremos sempre o nosso coração. Sondaremos sempre as nossas motivações. E vamos falar e mexer depois de termos orado bastante a respeito. É uma postura importante para nós como igreja. Tem alguém comigo aqui ainda? Importante para nós. Então, cuidado com a forma como você critica, porque é possível que você esteja criticando alguém que não serve a você. Quarto ponto. O que diz lá? Recuse. Recuse dar ouvidos a fofocas. Certo? Recuse se envolver em fofocas. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Levíticos capítulo 19. Nós precisamos lembrar estas coisas, precisamos falar dessas coisas, porque a gente descuida e isso vai entrando no meio da igreja e a gente vai achando que determinadas coisas são comuns, como por exemplo, murmurar e reclamar. Viramos crentes reclamões. A gente murmura da chuva, murmura do tempo, murmura disso, murmura. E a palavra do Senhor é clara, não murmureis. É igual a essa aqui, ó. Levítico 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiro no meio do meu povo. É isso que diz aí? O versículo prossegue, mas eu quero ficar só na primeira parte. Não andarás como mexeriqueiro no meio do meu povo. Se você está lendo a Bíblia conosco, você leu conosco Deuteronômio, seguramente. É que às vezes passa despercebido. A qual fruta se remete aí o texto? Isso mesmo, mexerica. Por quê? Porque, se você come uma mexerica, é impossível ninguém saber. Então o Senhor está dizendo o seguinte, você não vai ficar esparramando o cheiro no meio do meu povo, mas de jeito nenhum. Significa que as novidades e os assuntos acerca da vida dos outros morrem em você. Satanás, irmãos, é que quer uma igreja parecendo nem vou falar, onde as pessoas não cuidam da honra alheia, do nome alheio, elas simplesmente vão falando de modo irresponsável as coisas uns para os outros. Você viu a Beltrana, você viu a Ciclana, você está sabendo disso, você está sabendo daquilo. E essas coisas vão destruindo a igreja, vão destruindo cultos como esse aqui, ó. Porque, irmão, não é a quantidade de aleluia que você dá num culto que diz que você é espiritual, é o quanto você aplica a palavra de Deus nos mínimos detalhes da vida. E aí o texto diz aqui para mim, claramente, a gente poderia citar outros textos, por exemplo, em Provérbios e tudo, já disse que poderia falar só sobre esse tema hoje aqui com você. Mas isso é importante para nós, o Senhor valoriza isso. Não vai ficar levando as notícias no meio do meu povo.
Você só fala com as pessoas, irmãos, aquilo que diz respeito a você e a outra pessoa, ou acerca de coisas que você precisa resolver com as outras pessoas. Fora isso, pode beirar a leviandade. Tem alguém aí? Muito bem. Então a igreja tem valores, a igreja cuida desse tipo de coisa. Não é? Se o Senhor valoriza a honra da outra pessoa, quem é você para não cuidar do mesmo jeito? Que desacordo é esse entre você e o Deus que você chama de seu Pai, diante de quem você às vezes ergue as mãos ou toca o som do seu instrumento? O Senhor nos chama então para essa adequação aos seus valores e aos seus preceitos e às suas ideias. Quem fofoca com você, irmãos, ou para você, seguramente vai fofocar acerca de você. E esse tipo de ambiente é um ambiente carnal demais para a gente chamar isso de igreja de Jesus. Aliás, até pode ser, desde que nós estejamos em arrependimento e lutando contra isso, porque nós não queremos isso no nosso meio, nós queremos nos adequar ao Senhor. Então precisamos de ter esse cuidado e essas questões todas. Então, quando o assunto não disser respeito a você, é uma coisa prática que você deve dizer, pare, eu não quero ouvir isso mais. A gente precisa desse nível de maturidade para dizer, olha, eu acho que esse assunto não convém a nós, a pessoa nem está aqui. A menos que seja para resolver um problema. Temos que resolver, então a gente vai resolver isso. Fazemos parte da solução. Fora isso, irmãos, não tem a ver conosco. Às vezes a pessoa vem falar com você sobre o Beltrano ou sobre a Ciclana, você já disse, pergunta para ela, mas você já conversou com ela já sobre isso? Não precisa a gente conversar sobre isso, porque o problema é entre você e ela, é melhor você ir conversar com ela, porque a coisa fica mais resolvida. Eu não sou a pessoa adequada para te ajudar. Olha, confesso, sou seu líder de célula aqui, mas isso aqui talvez não seja, eu não vou conseguir ajudar você. Vamos conversar com alguém de um outro nível aqui para a gente tentar ver como é que a gente resolve isso. Tem alguém comigo aqui, irmãos? Isso aqui é a palavra de Deus para nós. E se nós queremos ver o reino de Deus, nós precisamos ver menos da nossa própria carnalidade. Vemos pouco, às vezes, o reino de Deus, apesar dele estar manifesto. A gente vê pouco, porque a gente extravasa muito a nossa carnalidade. E ela vai acinzentando, vai nublando a glória de Deus manifesta. Deixa eu avançar com você aqui. Desculpe não entrar muito fundo nos assuntos, mas por hoje é isso. O próximo aqui, por favor. Qual é? O quinto. Pratique os métodos de Deus para solucionar conflitos. Vamos abrir a Bíblia, Mateus 18. Uma coisa simples, que ajuda muito. Mateus 18, versículo 15. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse tipo de temática, ela nos custa. Porque eu posso ouvir e não praticar, ou eu posso ouvir e me doer por imaginar que a prática disso tudo é pesada demais. Tem alguém comigo aqui? E aí eu tenho uma notícia para você. O Evangelho de Deus, ele é pesado demais mesmo. Só tem um jeito da gente viver o Evangelho de Jesus Cristo. É receber a boa notícia, nascer de novo, e agora pelo poder do Espírito Santo aplicarmos a palavra do Senhor. Não tem jeito da gente viver evangelho se não for pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não está em quantidade de língua estranha que você ora, muito embora isso seja muito importante. O poder do Espírito Santo está em você praticar a palavra do Senhor. Você evidencia o poder do Espírito Santo praticando esse tipo de coisa. Eu evidencio o poder do Espírito praticando esse tipo de coisa também. Veja, Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, você e ele somente. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tudo se estabeleça. E se ele não atender vocês, vai e fala agora com a congregação, com a igreja. E se ele recusar ouvir também a congregação, a igreja considera-o gentil e publicano. Ponto.
Nós invertemos o negócio. Você já viu como é que a gente faz isso aqui? A gente tem um problema às vezes com o irmão, a gente vai fazer o quê? Vai falar com os outros ou com o pastor. Percebe a nossa carnalidade? Percebe como o Evangelho ele exige de nós outras coisas mais importantes, mais nobres? Percebe como para viver esse tipo de coisa aqui, a gente precisa de uma vida diferenciada, um poder diferenciado, porque é isso que o Senhor estabeleceu para mim e para você, e Ele disse que isso é importante, é o próprio Jesus que ensina isso para a sua comunidade. Então não inverta a ordem. Ó, problema surgiu, você vai conversar com o irmão. Não deu certo, leva outra pessoa. Não deu certo, vamos falar com a igreja, vamos ver se o pessoal nos ajuda. Não deu certo, aí é outro problema. Agora, preste atenção, perceba que a ideia de Jesus aqui no negócio é ganhar o teu irmão. A ruptura ela se dá lá no fim da coisa, até lá. A ideia é o quê? Não é matar o irmão, é ganhar o irmão. Percebe Jesus? Você percebe Simão o Zelote e Levi participando do mesmo discipulado e tendo que viver esse tipo de coisa, como congregação agora, como grupo apostólico. Essa é a proposta de Jesus para a sua igreja. O Jesus aqui é muito simples, é uma orientação do Senhor. Ele é direto e isso às vezes é muito custoso e é por isso que a gente precisa do poder do Espírito Santo para viver a vida do reino que o Senhor estabeleceu para nós. A última coisa. Qual é a frase na tela? Aliás, o verbo aqui. Apoie. Apoie teu pastor, teus pastores e líderes. Essa é a fala desse ponto. Apoie teus pastores e líderes. Uma coisa importante, irmãos, para nós como comunidade, e às vezes para pastores é mais complicado falar disso, porque eles falam de si mesmos, né? Então, primeira coisa sobre esse negócio de apoiar pastores e líderes, é que não existe nenhum líder perfeito. Não é? Então, pare de achar que cabe aos pastores deixar todo mundo feliz. Nem Jesus fez isso, mano. Então, arranca esse trem da sua cabeça. Não é ministério pastoral deixar a igreja feliz o tempo inteiro e todo mundo bem. Mas de jeito nenhum. Até porque ele não consegue fazer isso. Pare de achar que pastor tem que dar conta de tudo. Pare de achar que pastor tem que ouvir sobre tudo. Outro dia eu estava num lugar e a pessoa começou a me contar todos os casos de doença da igreja. O pastor Beltrano está doente, o ciclano está doente. Eu comecei a passar mal com a doença de todo mundo. Tá bom, obrigado, mas a gente não precisa ficar sabendo de tudo, não dá. Imagina, tem que saber, todo mundo está doente, todo mundo está com problema de casamento, todo mundo está com problema financeiro, todo mundo está querendo ter filho, todo mundo está querendo casar, imagina. Então, há um cuidado com o ministério pastoral. O pastor tem que resolver todos os problemas. Esquece, tem hora que o pastor não sabe nem o que fazer. Não sabe nem para onde ir. Isso é uma coisa que eu vivo muito e eu acho isso tão maravilhoso. Porque nessa hora a gente entende quem nós somos. Nós não somos o dono do negócio. O dono do negócio é Jesus Cristo. E Ele tem que dar um jeito de consertar essas coisas. Pastores fazem tudo certo o tempo todo, mas de jeito nenhum. Pastores são todos poderosos, mas de jeito nenhum. Se você der um Google aí uma hora e observar as estatísticas sobre o ministério pastoral, vai dizer uma coisa para vocês, assim, a diminuição de número de vocacionados é crescente, ninguém quer ser pastor. Aliás, perdoe, meu número tem caído muito. Certo? Uma parte considerável dos meus colegas querem desistir do ministério pastoral. As pesquisas dizem que alguns colegas meus, se ganhassem a mesma coisa em termos de renda, largariam a igreja e iam fazer outra coisa. A grande maioria. A grande maioria está, aliás, cresce o número de enfermidade. Muitos dos meus colegas já suicidaram. E o número é crescente. Altos níveis de solidão. Pastores são rodeados de pessoas, mas são seres extremamente solitários. Esse é um quadro.
pastoral. É assim que eles vivem. Essa é a forma. Por isso que a Bíblia não diz para você comparar o seu pastor. Não, mas o pastor Beltrano... Irmão, se o pastor Beltrano é bom, esquece, ele não vai vir fazer o seu velório não, mas de jeito nenhum. Quem vai fazer o seu velório é o outro que está perto de você. Aquele um que é bom lá da internet, da televisão. Não vem. Entendeu ou não entendeu? Então, essa é a ideia. Não despreze, não oprima, não diminua o teu pastor, porque isso o diabo já faz. Não precisa fazer nada disso com o seu líder de célula, o diabo já faz. Não precisa fazer isso com o diabo já faz. A ideia da igreja a ideia do Senhor em relação aos seus pastores, logicamente, eu queria abrir 3 textos da Bíblia com você. Vamos começar em 1 Timóteo capítulo 5, e nós já estamos partindo bem para o finalzinho dessa noite, antes da gente abrir a palavra numa outra vertente, mas 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Seguindo essa ideia nossa de estudão, certo? 1 Coríntios 5, 17. Os presbíteros que lideram bem, diz o texto. Presbítero aqui, em alguns momentos, é relativo a pastores e anciãos. Muitas vezes é o mesmo termo. Os pastores que lideram bem, os presbíteros, os anciãos que governam bem a igreja. Percebe o termo bem? Não é? Porque existem maus obreiros, maus pastores. Essas pessoas não precisam ser apoiadas, não é? Elas devem ser muitas vezes até resistidas. É só observar o texto e ver como elas devem ser tratadas. Entretanto, bons pastores, pastores do meio da congregação, aqueles cujo trabalho é a pregação, o ensino na palavra de Deus, aqueles que estão no meio da congregação, provados já há muito tempo, eles devem ser dignos de dupla honra. Veja o que o Senhor percebe acerca dos seus filhos que Ele constitui sobre a congregação. Tem alguém comigo aqui? Ótimo. Muito bem. Vamos ver um outro texto. Hebreus 13, 17. Folheia as escrituras aí para trás um pouquinho. Hebreus 13, para frente um pouquinho. Hebreus 13, 17. Diz assim a palavra de Deus: obedeçam aos seus líderes e tenham a mesma missão que eles. Procurem discernir qual é a missão deles e andem com eles. E aí há uma informação aqui importante, que todo pastor precisa saber e toda a igreja precisa saber. Primeira, é a palavra para o pastor, porque eles cuidam da igreja como alguém que vai prestar conta. Todo pastor precisa saber que um dia no telão celestial vai aparecer o nome dele, ou uma voz vai chamá-lo no meio da congregação inteira, e ele vai ficar em pé. E a sua vida vai ser descortinada de cima e baixo. E ele vai ser tratado pelo Senhor e observar do Senhor palavras acerca da forma como ele cuidou da igreja. Deu aí, não? Aí tem uma palavra para a igreja, logo em seguida. Obedeçam a eles, para que eles cuidem de vocês como? Com alegria, sem peso, sem descontentamento. Porque se eles cuidarem de vocês cheio de peso e contentamento, e vocês não cooperarem com eles, que proveito vai ter para essa congregação? Deu aí, gente? Vamos ler mais um texto. 1 Tessalonicenses 5. 1 Timóteo 5, 12 e 13. Diz o seguinte: irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, aqueles que lideram vocês no Senhor, que os instruem, tenham-nos na mais alta estima, sejam amorosos com eles, por causa do trabalho deles. Não é nem por causa da pessoa deles, é por causa do trabalho deles, por causa da função deles. Irmãos, os parâmetros para avaliação do trabalho de um pastor variam muito. Por exemplo, Judas Iscariotes teve um pastor durante 3 anos. E como é que o cara terminou? Então, irmãos, o exercício, a função pastoral do discipulador, ela não é medida, muitas vezes, por um sistema de avaliação muito cartesiano, assim, né? Muito certo.
é um outro tipo de avaliação. Porque seguramente Jesus fez um bom trabalho. Deu aí, não? Ótimo. Então, importante essa ideia de apoiar líderes e pastores no desempenho correto, quando eles estão corretos, sérios no desempenho do seu ministério. Então, veja como você pode ajudar. Veja como você pode atuar na mesma missão. Veja se aquilo está certo, como é que você pode ajudar. Pastores precisam de orações constantes e sinceras. Constantes e sinceras. Esses dias eu atendi um irmão aqui na porta da igreja que ele tem um hábito. Sabe que horas ele ora pelo pastor? Na hora da refeição. Porque ele come 3 vezes ao dia. Então ele agradece pela comida e ora pelo pastor. É o hábito. Pelos pastores e líderes da célula, líderes da igreja. Eu não sei que hora você vai fazer isso, mas pastores precisam de muita oração e oração sincera diante de Deus. Precisam de estímulos, de apreço e de cuidado. Deus julgará os pastores pela forma como eles cuidam da igreja. Isso está claro. Deus julgará a igreja pela forma como lidam com seus pastores, sobre aqueles homens e mulheres que o Senhor colocou sobre eles, sobre a igreja, para liderarem e influenciarem, e isso também o Senhor deixou claro. Esses dias eu ouvi a história de um pastor, ele estava com 150 quilos, mais ou menos, eu nunca lembro quanto peso ele tinha, mas estava completamente fora do peso. Então, diabetes, colesterol, triglicerídeos, tudo ruim, muito ruim. E já cheio de placas, e o médico vai dizer, você vai morrer. Não é? Mas ele não conseguia vencer aquela fase na vida dele. E ele era pastor de uma igreja, um pastor ali com aquele povo durante muitos anos. Seus filhos haviam criado no meio daquela congregação e vivia ali no meio deles. E aquela igreja um dia olhou e falou o seguinte, nós vamos perder esse homem. Ele vai morrer. Uma igreja batista, convocaram uma assembleia, sem a presença do pastor, coitado. Já deixaram o cara, pastor, fica aí. E eles saíram dali, irmãos, com um projeto. O projeto era salvar a vida desse pastor, num prazo de 8 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo. Pensa, aquela igreja tinha nutricionistas, fisioterapeutas, professor de educação física, tinha médico, tinha psicólogo, tinha tudo. E eles montaram, então, agora um trilho de trabalho para cuidar daquele homem num prazo de sei lá quanto tempo. Segunda-feira, folga pastoral, ninguém mexia com ele. Terça-feira, 5 da manhã, um alucinado que gostava de correr, batia na casa dele, de calção animado, levanta, pastor, vamos, meu filho, e pronto, lá vai o pastor caminhar. Quarta-feira, academia, musculação, o professor lá, tipo César, está lá, o personal trainer, catava o pastor, dava 1 hora para ele, e pronto, 1 hora lá vai o homem. E na quarta-feira, nutricionista, na quinta, psicólogo, ok, aquele grupo todo multidisciplinar, trabalhando na vida daquele homem, ajudando aquele homem. E no fim do projeto ele estava bom, e a igreja apoiou, serviu e cuidou daquele homem que ministrava sobre eles durante muito tempo. Uma igreja abençoada. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.